Esse é o nosso segundo vídeo sobre peptídeos. De Queen! E a gente vai falar sobre uma classe comercial de moléculas muito famosas que é o matrixil. Essa classe, vocês vão ver que hoje em dia nós temos diferentes tipos de moléculas, mas elas têm ali uma ideia parecida no seu âmago, no seu centro, né? Para entender um pouquinho, uma revisãozinha, mas vocês têm que ir lá ver o vídeo, o primeiro sobre peptídeos, para conseguir entender, compreender a complexidade desse tipo de assunto, mas peptídeo nada mais é do que uma sequência de aminoácidos, ou seja, um pedacinho de proteína, tá? E aqui vai ser chave para a gente entender por que ele é importante. No caso, né, a gente está falando de um tipo de classe de moléculas que na verdade se chama-se em português matrixina, mas elas são chamadas de matriquins em inglês, né? E eu gosto que matriquina para mim é um nome de drag maravilhoso, né? São pequenos peptídeos, ou seja, essa sequência de aminoácidos, que são liberados durante a degradação da matriz extracelular. Então, a gente tem que pensar que a derme, ela não é como a epiderme. A derme, ela tem células e ela tem o que a gente chama de matriz extracelular, que vai ser composto de colágeno, elastina, que são responsáveis para dar essa estrutura que a gente tem da pele, que ela consegue se deformar quando a gente coloca um estresse. Aqui, ó, essa capacidade que a gente tem muita relação com colágeno e elastina, ácido hialurônico e tudo mais, mas especialmente colágeno e elastina. A epiderme ela já tem muito mais células e muito menos esse espaço intracelular. Esse espaço dessa matriz extracelular aqui, né, como colágeno, elastina e laminina, está sempre sendo remodelado. Sempre alguma coisa vai atacar essa matriz extracelular ou vai ter que ser repensada porque novas células vão surgindo ou células vão morrendo. E pensa que essa matriz extracelular, ela também se conecta com a célula. E aí é importante que é como se, imagina você tem cordas de violão ali que também podem bater coisas ali e que pode levar informação até mesmo dentro das próprias células. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Quando essas moléculas como colágeno, elastina, laminina, elas são degradadas, elas soltam pequenos espacinhos, né, pequenas partes delas, fragmentos, que vão ser responsáveis por sinalizar as células da derme a produzir mais colágeno, elastina e tudo mais. Então é como se assim, o colágeno vai ser degradado por conta do envelhecimento, por conta de qualquer tipo de estresse que a gente vai estar aí sendo colocado, como o estresse de radiação UV, por exemplo. Aí acaba tendo essa situação e essa situação acaba formando essas matriquinas que vão lá e vão levar essa informação para as células para elas produzirem mais. E isso é muito legal, isso aqui é algo que a gente já sabe desde os anos 90, tem uma pesquisa extensa sobre isso, tá? Não pensando na área de estética em si, mas pensando em toda a dermatologia em si. E aí a ideia é exatamente, né, que essas matriquinas elas estão relacionadas tanto com processos da parte de envelhecimento, mas também com inflamação da pele, com a capacidade da pele se remodelar, com a capacidade da pele de combater ou possuir uma predisposição a melanomas. Então tudo isso aqui é uma área de pesquisa muito forte que vai para além do seu creminho, mas o seu creminho também se beneficia desse tipo de pesquisa. Matrixil veio dessa ideia. E aí, a gente tinha inicialmente um peptídeo que era composto por 5 aminoácidos, sendo que são, na verdade, 3 aminoácidos, porque a gente tem em repetição ali, né? O Caio tem em repetição. E aí a gente tem também que essa repetição é um terminal pró-colágeno tipo 1. Então é como se, tipo assim, aquilo ali vai estimular o colágeno tipo 1, que veio, né, dessa pesquisa aqui que eu falei para vocês de 1993. A matrixil, né, essa molécula, esse peptídeo, ele é bastante hidrofílico, ele gosta de água e penetra pouco no extrato córneo, tá? Então ele é uma molécula que não é exorbitantemente grande, mas ele já é grande, já vai ser um problema para penetrar no extrato córneo. E além disso é hidrofílico, eu já falei para vocês, a pele gosta de óleo, então não vai interagir muito bem. E aí o que aconteceu foi colocar um palmitoil, que é uma parte que vai deixar a molécula mais lipofílica, uma modificação dela,
e ela vai se interagir melhor com o extrato córneo. Mas a gente vai ver depois algumas situações aqui que isso vai afetar também a penetração, tá? Hipofilicidade poderia favorecer a penetração e preserva também a sequência, porque se você tem alguma coisa junto ali, né, para entrar algum tipo de degradação, porque peptídeo pode degradar muito fácil, você tem também uma capacidade de fazer a molécula se manter mais estável, e aí o palmitoil consegue, de certa forma, né, segundo algumas poucas pesquisas que eu achei, consegue ser clivado. A gente consegue ver aqui a molécula, né? Então o palmitoil é essa parte aqui cheia de carbono. Sempre que a gente tem esses risquinhos, gente, quer dizer que tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um carbono ali. Eu tô passada, chocada. E aí o que não é carbono a gente geralmente coloca, né, a letra, né? Aqui a gente tem os aminoácidos, né? Você tem 5 aminoácidos juntos, mais essa molécula. É uma molécula grande, né? Isso vai ser difícil para fazer a penetração, a gente vai falar isso no final aqui dessa aulinha sobre matrixil. Fiz essa tabela com os principais matrixils que estão no mercado e o nickname deles. Como vocês podem ver, a gente tem diferentes matrixils e cada matrixil é uma molécula diferente. Então, o normal, né, o mais antigo, é pentapeptídeo 4, depois a gente tem o tripeptídeo, o tetrapeptídeo, depois a gente tem o tripeptídeo. O primeiro foi esse aqui vem, né, o 3000 para remodelar a inflamação também, não só a matriz. O Synt6, ele vem para fazer toda a questão dos componentes da matriz extracelular. E esse último é mais para rugas e expressão, especialmente para a região da região dos olhos. É muito importante que esse primeiro matrixil, né, ele vai funcionar assim. Houve uma degradação do colágeno, aparece o fragmento, né, ali, o fibroblasto entende que precisa sintetizar mais matriz, é o mais simples, é o mais conhecido, mas também o com mais evidência que a gente tem. A gente não tem muitos produtos hoje em dia com esse peptídeo. A maioria migrou para outros peptídeos por conta do tamanho dele. Uma das coisas é por conta disso, e até por conta de um desestímulo das próprias empresas que produzem para colocar outros peptídeos no mercado. Então tem uma questão comercial também. O 3000 é um dos que mais tem sido usado, e no lugar de um único peptídeo ele tem complexo de 2 peptídeos, que basicamente quase todos vêm da C-derme e da croda, tá? Que eu achei assim especialmente. A gente tem o tripeptídeo e o tetrapeptídeo, que eles atuam de forma complementar, um favorece a remodelação da matriz extracelular e o outro modula a resposta inflamatória associada ao envelhecimento cutâneo, o inflammaging, porque quando a gente está envelhecendo, a gente também está inflamando um pouco mais. É importante lembrar vocês aqui que vocês podem ver também que as moléculas vão ser menores. Isso também foi uma das situações, porque o tamanho do peptídeo era muito grande e isso desfavorece a penetração. Só que quando a gente estava fazendo essa pesquisa lá nos anos 2000, gente, né, parece que era eu, mas eu era apenas um baby. Quando o pessoal estava fazendo essa pesquisa, ainda se discutia sobre a questão de substâncias que penetravam na pele. E foi a partir dos anos 2002, ali mais ou menos, que surgem uma das primeiras evidências mais fortes assim na literatura, né? Que é a regra dos 500 Dalton. Essa regra dos 500 Dalton é o tamanho da molécula. Então, moléculas com até 500 Daltons têm uma penetração favorecida através da pele. Não é só isso que rege a penetração cutânea, mas é uma situação que é importante a gente dar uma olhada. E essa molécula, a primeira lá, tinha mais de 800. Isso aqui é muito importante porque o matrixil vai atuar na derme. Ele precisa passar o extrato córneo, a epiderme viva, para chegar na derme. Alguns produtos com matrixil, né? Esse 3000. A gente tem o da Cream de peptídeos, esse aqui da The Ordinary, matrixil 10%, e o retinal shot aqui que eles falam matrixil 3000 e 3%, que eu já fiz até um desvendando formulações para vocês. Se vocês quiserem algum desvendando formulação dos produtos que eu vou falar aqui para vocês, me falem. Aí a gente tem o matrixil Syntex 6, que ele é o palmitoil tripeptídeo 38. Aqui ele é mais ambicioso, ele fala que ele vai estimular o colágeno, mas todo tipo de colágeno ali, 1, 3, 4, a laminina, a fibronectina, o ácido hialurônico, então ele vai ter essa situação. Só que a gente tem que pensar que essas moléculas elas foram surgindo mais rápidas do que as pesquisas. A gente tem muita evidência para a primeira molécula, mas para as outras a gente não tem. Esse tipo de molécula a gente encontra ali no fibrador procolágeno da Salve, que é o próximo Desvendando Formulações. Vou gravar após esse daqui, provavelmente vou estar até com a mesma roupa, gente. Vocês estão daqui de casa, não vou ficar fazendo esse circo para vocês. Vocês estão daqui de casa, vocês sabem que o jeito que eu faço aqui é mais caseirinho. Sente aqui, tome um chá.
Tem no da Creamy também, aquele mesmo que eu passei antes, e o mesmo da The Ordinary, que eles combinam diferentes matrixias. E aí a gente tem esse Morphix também, que eu falei lá que tinha uma diferença nele, né? Ele é um tripeptídeo, só que ele não é só palmitoil, ele é um N-prolil palmitoil, então também a cadeia que vai ajudar na penetração é um pouco diferente. E aqui o Morphix tenta atuar mais na morfologia celular. Eu acho que ele promete uma coisa meio estranha, assim, muito demais, sabe? O que eu acho antes de você falar? Eu acho que você, daqui do grupo, é a mais afeminada. Total. Eu? Você é afeminada. Sim! Afeminada! O que acontece nele, né? A matriz celular, de certa forma, vai interagir com as células. Então, ela vai interagir com a célula, e a célula dentro dela tem um citoesqueleto, aí a gente tem um núcleo. Então, essa ligação, né, que vai ter entre tudo isso é um que a gente vai chamar de mecanotransdução, que vai fazer todas essas informações chegar de um ponto para o outro. O núcleo deixa de responder adequadamente a essas forças mecânicas da matriz. A proposta do Morphomics é restaurar essa comunicação entre a matriz celular e o núcleo celular. Eu acho demais. Eu acho que promete muito, a gente não tem muita evidência nesse tipo de ingrediente ainda. Eu achei um produto com ele que é esse Depology. Ele ainda não está tão bem colocado no mercado como o 3000 e o outro. Esse aqui eu só encontrei este produto. Tem alguns outros, mas eu achei que esse aqui era o que chamava mais atenção. Nunca usei, não conheço a marca. Para vocês verem que ainda não é uma coisa muito bem estabelecida, né? Aqui eu trouxe para vocês, desses 4, um mecanismo proposto para a gente ter uma tabela, para a gente entender que tudo mais. O Matrixil inicial vem de pesquisas muito bem estabelecidas. Os outros Matrixils, o primeiro, o 3000, vai tentar trazer ali a mesma ideia do primeiro, com peptídeos diferentes, mas mais também uma modulação da inflamação, tentando melhorar um pouco a penetração cutânea. E aí o Syntax 6 vai entrar já um pouco ali em quase todas as moléculas, vai tentar ser um pouco mais forte. E a mesma coisa pro Morphomics, que aí eu já acho que ele já traz muito uma coisa meio demais, assim, né, nessa mecanotransdução. Quando a gente vai olhar esses ingredientes, na evidência pré-clínica, quer dizer, tipo em célula, ex vivo, modelo de pele, a gente vê que o Matrixil inicial tem bastante evidência, né? O 3000 tem uma boa, ainda precisa ser mais bem explorado, algumas coisas, assim como o Syntax 6, e o Morphomics ainda está prometendo demais, né? Na evidência clínica, o que mais a gente tem é do Matrixil inicial, com uma evidência independente. O que eu gosto desse estudo aqui que eu peguei, eu vou deixar as evidências, as referências na descrição do vídeo. A gente vê uma melhora de rugas de fotoenvelhecimento para 12 semanas de uso, é um tempo bom, uma evidência relativamente boa, com 93, split face, é um bom número de participantes. A gente ainda não pode falar que é completo, porque falta ainda ter estudo muito mais robusto, como a gente tem para retinol, ácido retinóico, né? A evidência para os outros são muito limitados ou ausente. Geralmente tem alguns estudos pequenos, alguns estudos que colocam esses matrixis aqui junto com outros ingredientes, então você não está avaliando a ação do matrixil, mas de uma formulação como um todo. E assim, quando eu falo estudo, gente, separem estudos de evidência do que vem de uma empresa que produz a matéria-prima, que vai vender para produtos acabados. Então, uma empresa como a Croda que faz os ingredientes, aí uma empresa como a Salve vai lá e compra a matéria-prima da Croda para fazer os seus produtos acabados. Então, isso são coisas diferentes. E aí essa empresa geralmente vai fazer um estudo para vender a sua molécula para as empresas de produto acabado. E a empresa de produto acabado tem que fazer os seus estudos para garantir a eficácia e a segurança dentro do que a norma de Anvisa pede. E existem os estudos científicos publicados, revistos pelos pares, que vão ser feitos aí de forma às vezes independente ou mesmo financiado pelas próprias empresas, tá? Então, assim, são coisas completamente diferentes, tá? Às vezes as coisas podem convergir, mas elas são diferentes, só para vocês entenderem a complexidade quando a gente usa a palavra estudo. Eu achei mais um, né, que é esse Neolide, que ele foi desenvolvido esse ano, eu acho, foi lançado esse ano, né? Ele é o Matrixil inicial encapsulado numa microcápsula lipídica submicrométrica que é patenteado para proteger o peptídeo, evitar a degradação e ter uma liberação lenta e controlada após a aplicação na pele. Eles falam que melhora a firmeza, liberação prolongada, encapsulamento lipídico, melhora o colágeno,
tem um estudo de estabilidade de desempenho, você tem uma melhor penetração da substância, que era um problema que eu falei para vocês. O que eu posso trazer para vocês de peptídeo eles não são retinóides, tá? Eles são menos do que isso até onde a gente sabe. Mas eles podem ser ótimos para ser colocados, por exemplo, dentro de hidratantes que você usa no seu dia a dia, para serem hidratantes mais funcionais e serem hidratantes que vão trazer mecanismos, muitas vezes, de um pro-aging de uma forma mais sinérgica com o que você já faz no seu skincare. Então, se você quer usar um peptídeo e você usa um retinóide, não troque um retinóide por um peptídeo. Use um peptídeo durante o dia e o retinóide durante a noite. Ou ali, peptídeo e retinóide também durante a noite. Tá tudo bem, tá? Mas assim, não acho que peptídeos vieram aí para substituir retinóides. Eu peguei aqui essa parte que ficou horrível na resolução, mas que era o que eu estava falando, que ele tem um paradoxo, né? Ele tem que chegar até a derme para atuar, mas ele é muito grande para penetrar aqui pela barreira, né? Que é o que eu falei para vocês, aquele primeiro peptídeo, por isso que eles diminuíram as sequências. Eu acredito, né? Eu não li que alguém falou isso, mas é o que eu julgo que foi feito. Diminui, tem uma maior penetração por conta do tamanho da substância. E até a gente tem também esse último aí que foi encapsulado. É isso, como eu sempre termino as aulas aqui, uma gratidão, muito obrigado por vocês apoiarem aqui o canal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, hype o vídeo. A gente tem aqui os assinantes, nos assinantes inclusive eu já falei umas minhas primeiras impressões do produto da Salve. E essa semana vem aí o Desvendando Formulações do produto da Salve, tá bom? Um beijo pra vocês, até mais, tchau, tchau.